Mas o que não é estranho é o que nós vamos falar agora com o nosso querido Rodolfo Borges sobre as articulações dos ministros do STF no Congresso. Vamos entender como eles têm se articulado justamente para, de repente, diminuir a fervura em relação a ataques que o STF está sofrendo, de repente, justamente cercear a liberdade de expressão, cercear o direito de imprensa. Rodolfo Borges, boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, pessoal do chat. Pois é, a gente... são várias frentes, né, Inácio? Uma delas é essa da liberdade de expressão, né? A gente noticiou que ontem o Alexandre de Moraes, ele foi ao Congresso, né? Isso é público, ele esteve lá, tirou foto, fez discurso, né? Falou de redes sociais, ele estava lá para apresentar uma nova proposta de Código Civil, mas aproveitou para fazer outras coisas, né? Aproveitou para conversar com os deputados e tentar se entender para evitar mais atritos entre STF e Congresso. O que está em questão, são várias questões, né? Mas o que está em questão, principalmente no momento, é a possibilidade de da criação de uma CPI para tratar dessa questão de liberdade de expressão, que pegaria, inevitavelmente, de alguma forma, no STF e no TSE, né? TSE presidido pelo Moraes e o STF presidido pelo Luiz Roberto Barroso, que também ontem conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar desse assunto numa reunião que não estava na agenda deles também. Assim, e o Moraes também, né? Teve uma conversa com o Lira, que também não estava previsto, não estava na agenda, e a questão é que o Arthur Lira, isso também é público, né? Ele tornou público na semana passada, tem seus desentendimentos com o Palácio do Planalto, materializou-se isso na figura do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que o Lira classificou como desafeto pessoal e falou mal dele. Essa crise continua existindo, e aí o STF pode acabar também sendo afetado indiretamente por ela. Por quê? O Lira começou a se movimentar para incomodar o Palácio do Planalto. Um dos incômodos seria instalar todas as CPIs que foram solicitadas, né? Uma delas seria essa, que trataria de liberdade de expressão, que é um assunto do qual a gente vai tratar daqui a pouco também sob outro prisma, né? Mas uma das questões é essa CPI, e outra questão é a questão do foro privilegiado, né? O STF já formou maioria para ampliar a possibilidade de julgar políticos com foro privilegiado. A gente já falou isso outro dia aqui, né? Eles poderiam, a partir dessa nova interpretação, julgar crimes pelos quais um senador atualmente foi acusado quando era vereador em outra legislatura, né? Ou depois que esse senador ou deputado perdesse o seu mandato, ele continuaria sob a influência, quer dizer, ele continuaria sob a alçada do STF, né? Então, assim, não adiantaria, por exemplo, ele renunciar ao mandato para que o processo dele descesse para a primeira instância e começasse ali a ser julgado. E aí o Congresso já se articulou para aprovar uma lei que conflitaria com esse entendimento do STF, né? Que aí é outra seara de atrito, né? Então tem essa questão da liberdade de expressão, que diz respeito muito mais aos deputados de direita, né, bolsonaristas, que nos últimos meses estiveram muito sob a atenção do STF, né? Teve Polícia Federal no Senado, no senador Marcos Duval, né? Gabinete revirado. Esse constrangimento levou a oposição, principalmente, a articular essa CPI. E aí os ministros foram falar com o Lira: olha, não é bem assim, vamos conversar, para tentar esfriar os ânimos, né? E não acabar como, digamos assim, vítimas colaterais da disputa que ele tem aberta com o Palácio do Planalto. Vamos ver ainda se o que o Moraes e o Barroso disseram para o Lira o convenceu. As notícias que saíram, o Globo soltou uma notinha de bastidor falando que o Lira não pretende abrir essa CPI. Agora, isso obviamente vai depender também
do que acontecer entre ele e o Palácio do Planalto, né? Se o Palácio do Planalto conseguir se entender com ele, se ele se enervar ainda mais, aí pode ser que fique mais propenso a tirar essa CPI aí da gaveta. Mas os efeitos dessa incerta aí dos ministros do STF no Congresso, a gente vai ver nos próximos dias. De fato, de fato. E falando também justamente sobre o STF, só que numa outra faceta, tivemos um comitê do Congresso norte-americano revelando cerca de 150 pedidos judiciais e decisões, portanto, judiciais do STF, acho que do Alexandre de Moraes especificamente, pedindo para cercear, para calar, para tesourar a manifestação de dezenas de pessoas. Só que essas sentenças eram sigilosas. Quer dizer, a pessoa afetada e a sociedade não sabia que era o Alexandre de Moraes pedindo para silenciar aquela pessoa. Achava que tinha sido um ato da vontade do próprio Twitter, que teria entendido como uma violação do estatuto da plataforma. Não, não foi. Foi ordem do Alexandre de Moraes e vários casos barulhentos nesse sentido, onde soa como abuso. Como é que foi isso, Rodolfo? Esse é o material que o Elon Musk tinha prometido revelar quando começou a promover essas respostas aí virtuais para o Alexandre de Moraes. Ele falou, olha, nós temos aqui, vou proteger os meus funcionários, e depois disso a gente revela. Não foi ele que acabou revelando, né? O Congresso solicitou essas informações para o X, né, a rede social X, e agora... Aí a imagem. Exatamente, tá aí. Essa é uma das decisões, né, do STF e do TSE sobre bloqueio ou retirada de conteúdo, né? E aí a retirada de conteúdo é dos casos, assim, o menos discutível, digamos, menos polêmico, né? Tem um conteúdo ali que tá ruim ou tá errado, ou viola a legislação. Esse não é exatamente, é uma das questões, esse não seria o caminho ideal para que isso ocorresse, né? Porque fica tudo concentrado ali no STF, no TSE. O ideal era que isso seguisse um processo judicial normal. Agora, o grande problema fica no bloqueio dos perfis, né? Então, aí tem casos de perfis que estão bloqueados ali até hoje, sob o argumento de que estariam violando de alguma forma a legislação. Isso está em questão agora, né? Assim, os detalhes dessas decisões estão sendo questionados, então vieram ao público, né? Finalmente, e estão sendo questionados por especialistas, né? A gente publicamos aqui algumas análises do Deltan Dallagnol, né? O ex-procurador da Lava Jato, ex-deputado, e do André Marcília, um advogado com a qual a gente conversa muito aqui, né? Especialista em liberdade de expressão, né? Ele é um advogado constitucionalista. Eles apontaram, assim, vários problemas dessas decisões, né? Para além do sigilo, né? O Moraes fala num momento de que algumas garantias individuais não mereceriam ser respeitadas nesse contexto. Marcília criticou muito isso, né? Porque se é fundamental, não tem como ser desrespeitada. Não é relativo. Exatamente. Não pode bater, mas nesse caso, como uma pessoa que eu não gosto tanto, tudo bem. Não... ou pode ou não pode. Exatamente. Pode. Deixa de ser fundamental, né? E aí, assim, eu estou até escrevendo agora uma análise aí, daqui a pouco a gente vai soltar também no site. O alvo principal desse relatório é o presidente dos Estados Unidos, é o Joe Biden. Ora. O presidente desse comitê jurídico que formulou o relatório é republicano, ligado ao Trump, e claramente, assim, declaradamente cobra o Joe Biden, não só por omissão pelo que está ocorrendo no Brasil, e aí é muito particular essa cobrança, porque que o Joe Biden teria a ver com o Brasil, né, assim, nesse contexto. Agora, ele cobra por questões... ele cobra por questões internas também, né? Agora, o Moraes digamos, a vítima colateral aí desse relatório, porque, de fato, as decisões foram expostas e essa exposição, realmente, ela não advoga a favor
das decisões que ele tomou, principalmente considerando que elas continuam sendo tomadas, porque elas foram tomadas num contexto muito específico, né? A gente falou sobre isso na reportagem que a gente publicou na Cruzoé, de que essa política, essa forma de lidar, né, com esse processo, ele se instituiu num contexto eleitoral que, sob o argumento de que assim, era muito urgente tratar disso dessa forma, e não havia outra forma de tratar, e não tinha como esperar, né? E aí vai atropelando. Só que isso permaneceu no tempo. E aí, o que esse caso do Musk, né, o que essa gritaria que o Musk promoveu nas últimas semanas, expôs isso. Assim, tem um anacronismo aí, para além de tudo, né? Se era urgente naquele momento, por que continua urgente agora? E por que tem que continuar sendo tratado dessa forma, né? Então, assim, fica um constrangimento para o Alexandre de Moraes, e aí agora a gente está, até o Deltan Dallagnol fez uma provocação aí no X também, né? Porque isso, todo esse debate ocorre no X, de se os deputados dos Estados Unidos vão ser incluídos em algum inquérito das milícias digitais, como o Elon Musk foi, né? O que fazer agora diante alguns deputados americanos se unindo a esse desafio que o Musk fez público ao Alexandre de Moraes. Lembrando que, apesar de ter dito, né, que iria descumprir a legislação do país em algum momento, que bloqueou perfis, o X informou, os advogados do X informaram ao STF formalmente que não vão fazer nada disso. Então, ficou no discurso essas ameaças. Agora, uma das promessas aí que o Musk fez, ele cumpriu indiretamente, né? Ele repassou o material que ele disse que ia revelar para o Congresso americano, sob pedido do Congresso americano, e agora tudo foi revelado. Todo mundo pode ver o conteúdo das decisões. E a verdade é que, como você mesmo já havia dito em outras participações aqui no Meio Dia em Brasília, as decisões do ministro Moraes, que se estenderam além do período eleitoral, que era justificativa para evitar abusos e ganhar agilidade, porque se fosse pelos trâmites normais, a coisa ia perder efetividade, porque até tirar do ar já teria tido impacto na eleição. Pois bem, não estamos nem dizendo que isso era algo, digamos assim, defensável ou legal. Mas mesmo essa alegação se evapora, uma vez que as eleições já foram há 1 ano e meio atrás. E agora? Qual a justificativa? Colocou o Elon Musk no inquérito. Colocou o Elon Musk no inquérito. O que vai citar o Elon Musk da Califórnia para vir para cá? Quer dizer, do Texas, né? Porque ele mudou a empresa para lá. Ele, às vezes, não se ajuda nesse sentido, porque claramente são medidas inócuas contra o Elon Musk, midiáticas, e em relação ao cerceamento de liberdade de expressão aqui no Brasil, ele não dá o passo atrás. Ele não recua, ele não admite que esses excessos foram e continuam sendo cometidos. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo e denunciar sempre que sair informações, e claro, informações que a gente verifica, como é o caso dessas que a gente está trazendo hoje, porque senão vira um novo normal. E a gente não quer um novo normal que daqui a pouco silencie o antagonista. Aliás, foi citado, inclusive, nesse comitê, o caso de uma censura à revista Cruzoé. Houve um artigo que foi eliminado da revista Cruzoé, assim, apenas porque sim. Não foi isso, Rodolfo? A gente chamou atenção para isso também nesses últimos dias, né? Até o Felipe Moura Brasil tinha escrito escreveu ontem mesmo, publicou ontem, né? Uma análise lembrando 5 anos dessa decisão judicial, né? Que foi de curto, foi um período curto, porque teve um constrangimento ali, o Celso de Mello, que estava ainda, ministro do STF, estava na corte, se manifestou sobre isso, falou que era censura, e aí o Moraes voltou atrás, né? Assim, a questão que foi posta, né? A gente falou sobre isso aqui desde o início. Esse questionamento público do Elon Musk era e ainda é uma oportunidade para que o STF, na figura principalmente, obviamente, do Moraes, que é quem tomou a frente disso, de rever essa forma de lidar com a questão. Ele optou, como primeira reação a isso, colocar o Elon Musk no inquérito, abrir um específico para ele, né? E aí, obviamente, o Elon Musk, digamos que ele ainda tem como alcançar de alguma forma, porque o Elon Musk tem representantes aqui no Brasil na empresa, né? Então, o Musk, o X, ele fez uma solicitação ao STF para que tudo
que todas as questões que dissessem respeito a esse caso fossem reportadas para eles nos Estados Unidos, na tentativa de proteger os executivos da empresa aqui. O Moraes negou isso, né? Porque se ele nega isso, realmente ele não tem como alcançar o Elon Musk nos Estados Unidos. Agora ele tem como alcançar os representantes que ele tem aqui no Brasil. A questão agora é que ele não tem como alcançar os deputados dos Estados Unidos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bancar? Ele vai fazer como eles fizeram na semana passada? Vai passar recado durante sessão do STF? Assim, eles realmente já extrapolaram muito, né? Assim, tem que ficar nos processos, e esses processos que até nem deveriam mais existir, né? Porque já estão um tempão, não tem resolução, não tem solução, não chega ao fim. Então, assim, tem esse pedaço em que eles se enrolaram muito, né? E é claro, ao lado do Moraes, né? Isso a gente tem que deixar claro. Do lado do Moraes, ele tem a caneta. Então, ele tem o poder. De fato, ele tem esse poder. Mas ele não tem mais, digamos, o controle narrativo da coisa. Ele não tem muito mais como justificar esse tipo de coisa. É um constrangimento mesmo. E quanto mais esse constrangimento perdurar, mais a instituição STF, para além do Moraes, vai se machucar. Então, assim, o ideal seria, de fato, que eles revissem a forma como tem lidado com essa questão. É uma oportunidade. Eu repito o que eu disse lá no início. O Elon Musk deu uma oportunidade. E aí pode-se questionar os objetivos dele, as intenções, né? Pode ser as piores possíveis, mas a oportunidade está dada e ainda está valendo. Podemos, né, tentar tratar melhor desse assunto e não ficar simplesmente repetindo aquilo que obviamente, para além dos problemas processuais que tem os problemas conceituais. Realmente, a liberdade de expressão fica prejudicada. Por mais que se ache e que se concorde que alguns dos conteúdos publicados apagados por decisão judicial não mereciam ser publicados, não mereciam ser apagados, eram mentiras e tal, né? Para além disso, o que se machuca é esse conceito de liberdade de expressão e o próprio STF. De fato. A instituição Supremo Tribunal Federal, que, venhamos, não deve viver só sobre isso. Olha, ao contrário, devia viver sobre outras aplicações, devia ter o seu foco apenas em questões mais técnicas e constitucionais, e não nessa politização, nessa transformação de virar pop stars. Eu lembro sempre de uma frase que já não foi de agora, já faz alguns anos. Você percebe que tem alguma coisa errada quando as pessoas não sabem mais a escalação do time da seleção brasileira, mas sabem todos os nomes dos ministros do STF. Aí existe um protagonismo exacerbado de pessoas que deviam ser discretas e agir apenas pelos autos, seguindo o que diz a lei.